Cumprimentamos nossos irmãos e amigos com a paz do Senhor. Nós vamos estudar nesse momento a lição de número 9, que traz como tema a vinda de Jesus em glória. O nosso textuário se encontra em Mateus capítulo 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Nossa lição de hoje, irmãos, vai tratar sobre a vinda de Jesus em glória. Não será o arrebatamento, porque o arrebatamento aconteceu 7 anos antes da segunda vinda de Jesus. Então a segunda vinda de Jesus em glória será para a batalha do Armagedon. Apocalipse capítulo 16 e versículo 16. Por que isso vai acontecer, irmãos? Porque Jesus ele vai vir no final da grande tribulação, vai encerrar a chamada última semana de Daniel, porque vai se completar as 70 semanas de Daniel. E assim, Satanás será expulso da terra para o abismo. Ele fará encerrar todo o governo satânico nesse período chamado de grande tribulação. Ele vai prender definitivamente o falso profeta e o anticristo. Todos esses dois serão lançados no lago de fogo. Será inaugurado nesse dia o inferno propriamente dito. Tanto o anticristo como o falso profeta serão lançados vivinhos dentro do lago de fogo. Isso aqui vai se dar porque Jesus vai vir em glória, expulsar todo o governo do mal. Isso vai dar início, continuando com a vinda de Jesus em glória, o início chamado o julgamento das nações. Jesus separará os bodes das ovelhas para assim iniciar o bem-aventurado reinado de Cristo na terra. Nós vamos ouvir aquela oração se cumprir nesse tempo, nesse dia. Quando Jesus ensinou seus discípulos dizendo: quando vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então o reino de Deus deverá ser satisfeito na terra, como? Com a segunda vinda de Jesus em glória. Então, o que vai acontecer? Jesus ele vai implantar o seu reino milenial na terra. Jesus limpará todos os efeitos dos pecados, todos os efeitos danosos deixados pela besta, pelo anticristo e pelo diabo. Então, irmãos, como Jesus veio a primeira vez e trouxe um reino de alegria e paz e gozo espiritual, com a segunda vinda de Jesus e a expulsão de Satanás da terra, nós vamos agora participar de um reino totalmente completo, cheio de alegria, não só de alegria, mas de paz na terra. Vamos nós cearmos com Jesus, vamos bebermos com Ele na grande mesa, vamos participarmos de um grande banquete. Este é o reino de Jesus na terra. É um reino literal, onde a igreja reinará com Ele durante 1000 anos, aonde estará aqui na terra o povo de Israel e muitas nações que passaram para o milênio. Então, meus amados irmãos, nós sabemos que Jesus está voltando. A sua vinda, irmãos, que é a segunda vinda que nós estamos estudando nesse momento, será uma vinda em glória. Será o aparecimento do grande Deus, do Eu Sou. Será a chegada da Nova Jerusalém, que de Deus desce. Então o brilho da cidade, que é proveniente do Cordeiro, que o Cordeiro é a sua lâmpada, que ele diz ser a luz do mundo, assim a luz, a primeira que apareceu lá na criação do mundo, antes da criação do sol, da lua, das estrelas, aquela luz que apareceu, louvado seja Deus, que fez o aparecimento depois das criaturas, das coisas que foram criadas, depois do aparecimento da luz. Então, isto nós vemos claramente quando Jesus vier na sua segunda vinda, quando Jesus aparecerá no céu com resplendor de luz, de glória, com um sinal, com a glória de Deus. Ele fará com que o sol perca a sua utilidade. A luz de Cristo, quando chegar, irmãos, na sua segunda vinda, o sol não vai dar a sua luz.
Porque o sol e lua e estrelas são luzeiros, porém Cristo é a própria luz. Então, Cristo não precisará mais da utilidade do sol, nem da lua, nem das estrelas, porque ele será a nossa própria luz. Por essa razão, irmãos, o sol vai respeitar a luz criadora e o sol vai se apagar, as estrelas vão cair do céu, porque a estrela da manhã apareceu. Louvado seja Deus. Apocalipse 19:19, nós temos registro de que o anticristo e todo o seu exército vão fazer guerra a Jesus quando ele vier assentado sobre um cavalo branco. Jesus vai vir montado num cavalo branco e ele vai vir com toda a igreja, com seus anjos também. Então, Jesus vai vir como juiz de toda a terra. Não dará mole para Satanás. Ele não vai dar mole para o anticristo. Não vai dar mole para o falso profeta. Ele vai lançar vivinhos, tanto o falso profeta como o anticristo, para o lago de fogo. E ele vai lançar o diabo para o abismo. O diabo, ele vai ser lançado para o abismo. Mas como, irmãos? Ele vai ser com palavras? Ei, vai para o inferno? Não. Jesus vai mandar um anjo prender. Satanás, ele não é levado por palavra. Satanás, ele é levado por um anjo. A Bíblia diz que Deus ordenará um anjo e o anjo vai prender em cadeias e ele será levado para o abismo. Dificilmente hoje as pessoas creem que Satanás, ele pode exatamente levado para o inferno. As pessoas acham que só em mandar Satanás vai para o inferno, acha que ele vai. Não é assim não, irmãos. Satanás, ele vai ser amarrado por um anjo e assim ele vai ser levado até o inferno. Então, irmãos, nós vemos aqui que a trindade que se diz ser satânica não tem nada de trindade. Aqui nós vemos uma tríade, porque Satanás e os outros dois, o falso profeta e o anticristo, são na verdade três deuses falsos. Não são três pessoas no sentido de trindade divina, no sentido da triunidade, que não se divide, que não se separa. A trindade satânica é uma trindade falsa. Vai se apresentar como trindade, mas não tem nada de trindade, porque Jesus, quando vier na sua segunda vinda, ele vai partir essa tal de trindade no meio. Ele vai colocar um para um lado e dois para o outro. Um vai para o abismo e dois vai para o lago de fogo. Isso não é trindade. Trindade não se separa, trindade não se parte. Glória a Deus. A segunda vinda visível de Jesus em glória, ela não é a terceira vinda. Tem pessoas que acham que Jesus, quando for arrebatar a igreja, é a segunda vinda. E a terceira vinda de Jesus em glória é essa que nós estamos estudando. Porém, a Bíblia não fala em terceira vinda. A Bíblia só fala em segunda vinda. Portanto, o arrebatamento não pode ser contado como segunda vinda de Jesus. O arrebatamento é algo que foi mostrado na dispensação da graça, é um mistério que foi revelado a nós dentro da dispensação da graça. Então Jesus arrebatará a sua igreja e ele depois virá a segunda vez. Então, como será isso? A cidade está descendo, irmãos. Então a cidade está descendo até o momento em que ela chegará próximo exatamente à terra, aonde haverá o governo que Cristo governará sobre a terra. Então, quando houver 7 anos antes da segunda vinda, Jesus arrebata a igreja. É só assim, simples assim. Então Jesus arrebatará a igreja 7 anos antes da sua segunda vinda, porque a grande tribulação são 7 anos, e a grande tribulação é depois do arrebatamento. Então Jesus, ele virá apenas segunda vez. Isto porque a cidade, ela continua descendo, e quando chegar exatamente numa proximidade de 7 anos para ela se estabelecer a ponto de Jesus governar com os santos sobre a terra, assim se completará a 70ª semana de Daniel. Jesus está vindo com a igreja, com a cidade amada, e a cidade estará exatamente no seu ponto final. E assim ela vai ficar sobre a terra para o início do milênio. Então, irmãos, a segunda vinda visível será
após as ressurreições. Por exemplo, já aconteceu ressurreições, vai acontecer novamente ressurreições. Por exemplo, quando Jesus morre na cruz do Calvário, acontece a ressurreição de alguns mortos. Vocês observam que quando Jesus morre, Mateus 27, 52, e muitos que estavam nos sepulcros foram ressuscitados. Ali é a igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus. Porque quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele tira do Hades uma parte da igreja, que é chamada a igreja dos primogênitos. E assim, quando Jesus vem para o arrebatamento, Jesus ele ressuscitará os demais. E assim, quando Jesus vir na sua segunda vinda, Jesus ressuscitará todos os mártires e principalmente as duas testemunhas que estarão mortas nesse período da segunda vinda de Jesus em glória. Então, nós observando que haverá ressurreições antes da segunda vinda de Jesus em glória, como aconteceu anteriormente no arrebatamento da igreja. Os mortos ressuscitaram primeiro. Então, irmãos, observamos que, como aconteceu na morte de Jesus, que eu falei aí, que muitos dos santos que dormiam foram ressuscitados, isto é, muitos, não todos, eles estavam exatamente no seio de Abraão, lá numa região chamada Hades. Eles saíram para ser ressuscitados, que eu disse ser a igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus. Os demais que estão no seio de Abraão, antes de Cristo morrer e ser ressuscitado, para ir para o céu, eles sabiam, lá no seio de Abraão, que saíram pessoas de lá. E assim, estavam conscientes de que Jesus ia trasladar todos eles para as regiões celestiais. Assim acontecerá no arrebatamento da igreja. Quando acontecer o arrebatamento dos vivos, os mortos ressuscitarão primeiro. Depois os que estiverem vivos serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Então, irmãos, a Bíblia diz que quando Jesus vai aos céus na sua ressurreição, depois da ressurreição, ele leva consigo os que estavam restantes cativos, lá no cativeiro, e leva para o terceiro céu, um belíssimo cativeiro, aonde ele levou consigo o que estava cativo para o cativeiro. Então, saíram da região do Hades para a região da Nova Jerusalém, onde a Bíblia diz que lá eles estão, os seus espíritos, que são justos, estão aperfeiçoados, que estão na região situada no terceiro céu, chamada de paraíso, também chamado de debaixo do altar de Deus. Amados irmãos, Deus também levantará antes da segunda vinda de Jesus, duas testemunhas. Elas vão entrar em cena, porque o motivo principal de Deus levantar duas testemunhas é para preparar Israel para receber o Messias. Lembra-te do caso quando Jesus veio a primeira vez, quando veio exatamente João Batista preparando o caminho do Senhor. Assim, as duas testemunhas prepararão Israel para encontrar com Jesus. Irmãos, Israel vai viver um período muito parecido com o que aconteceu com Jesus, quando Jesus estava na terra. Por quê? Porque elas vão aceitar o Messias. E desta forma elas vão perceber que as duas testemunhas são prefiguras daquele Messias que eles rejeitaram. Então, amados, o povo de Israel, ele voltará a viver novamente um pouco daquilo que aconteceu com Jesus, do que está registrado nos evangelhos. É só dar uma olhadinha para o que acontecerá com as duas testemunhas. Veja que as duas testemunhas farão um ministério que será parecido com o de Jesus. Esse ministério será visível a todos, principalmente Israel ficará olhando as duas testemunhas fazendo os milagres, prodígios e maravilhas. As duas testemunhas, elas serão ungidas, terão unção de Deus na vida, porque a Bíblia fala que elas terão unção parecido com a de Moisés,
um pouquinho da unção de Elias e também um pouquinho da de Jesus. Isto vai mostrar exatamente para Israel que a vida daquelas duas testemunhas mostrará um passado histórico, passado daquela vida que Jesus teve na terra, quando eles rejeitaram Jesus quando veio a primeira vez. Eles vão ver as duas testemunhas agora sendo mortas na cruz do Calvário, na cruz lá no Gólgota. Assim como Jesus morreu. A Bíblia é bem clara, irmãos, que assim como também o seu Senhor foi crucificado, essas duas testemunhas serão mortas, crucificadas, e elas vão ser vistas dentro da cidade de Jerusalém, na praça, e todas as pessoas que ali estiverem vão ver elas serem ressuscitadas depois de 3 dias e meios. Irmãos, vai acontecer um mistério tão profundo, porque as duas testemunhas farão coisas que será muito parecido com a do Messias. Por exemplo, quando elas forem ressuscitadas, todo o olho vai ver também ela ser subida aos céus. Ela vai ser assunta aos céus. Assim como Jesus foi assunto aos céus, todo o olho viu, aqueles discípulos viram Jesus subindo. Então, as duas testemunhas serão vistas também quando elas forem ser assunto aos céus, porque será dado ordem para elas subirem. E está tudo preparado, irmãos. Israel, ao ouvir a mensagem do Evangelho pelos anjos, pelas duas testemunhas, ao ver aquele cenário que vai acontecer com as duas testemunhas, então Israel, nesse momento, estará pelo anticristo sendo afligido, certo? Precisará urgentemente de redenção, e a redenção delas, de Israel, está bem próximo. As duas testemunhas preparando elas para receber o Messias, e com a ascensão das duas testemunhas, os céus vão se abrir, e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e verão o Filho do Homem com poder e grande glória. E ele livrará o seu povo Israel, o Espírito Santo, que de novo virá para entrar naquele povo de Israel, como aconteceu nos dias de Pentecostes, quando a igreja recebeu o batismo com o Espírito Santo. Então Israel vai viver um momento muito parecido com a igreja, irmãos. Muito parecido. Aquela profecia que fala sobre os ossos secos, que recebeu carne, que fala da nação que foi restabelecida, agora o seu restabelecimento será a sua redenção espiritual, quando eles receberem e reconhecerem agora o seu Messias. Então, irmãos, será uma bênção para Israel nesse momento. Depois de tanto sofrimento, de tanta angústia, eles agora serão salvos nesse período da segunda vinda de Jesus. Agora vamos apresentar aqui algumas razões porque as duas testemunhas não serão Enoque e Elias, ou Elias e Moisés. Olha, algumas razões. As razões estão bem claras. Por exemplo, Elias e Enoque, eles estão nos céus com o corpo transformado agora, imortais, não morrem mais. Então, irmãos, eles não morrerão mais. Eles estão esperando exatamente que a igreja venha, seja arrebatada e depois venha para reinar com Cristo durante 1000 anos. Então, o outro problema é o outro corpo que eles vão ter na terra como duas testemunhas. Irmãos, se são outro corpo, então é reencarnação. Então será um ponto de vista espírita que as pessoas vão colocar na sua doutrina, no seu ensinamento, quando afirmam que é Enoque, Elias ou qualquer outro que já está no céu. Entende? Se eles estivessem alma, Enoque e Elias lá, e o seu corpo estivesse na terra, ainda não dava certo, porque o arrebatamento da igreja levariam eles para o céu. E as duas testemunhas só virá depois
do arrebatamento, 7 anos. Lá no finalzinho da metade dos 7 anos. Então, meus amados, quem serão as duas testemunhas? Claramente serão duas pessoas que Deus vai levantar como profetas nesse período. Elas não vão nascer durante a grande tribulação, porque assim não tinha lógica, senão só teria 7 anos de idade. Seriam ainda crianças. Então Deus vai levantar, como levantou 144 mil do meio do povo de Israel, para testemunhar dele na terra. Assim Deus também levantará duas testemunhas.